Então, galera, assim, hoje a gente vai começar um projeto de correção dos simulados que vai ser colocado na internet para que vocês acompanhem, façam a correção, né, verifiquem as questões que vocês erraram, corrijam, né, as que vocês erraram e estudem para os próximos simulados. Hoje eu vou corrigir o simulado que vocês fizeram, né, o simulado 7 do tio Edvan, está muito legal. Vamos lá, acompanha comigo. Então, galera, vamos lá começar a resolução do simulado 7 de matemática. A primeira questão, né, vamos verificar aqui a nossa primeira questão. Ela diz o seguinte: o número é chamado palíndromo ou capicua quando lido da esquerda para a direita é igual quando lido da direita para a esquerda. São exemplos de números palíndromos: o 11, o 545, o 2442 e o 98089. A professora Márcia Rocha, admiradora desses curiosos números, fez o seguinte procedimento: escolheu um número qualquer, soma com o número na ordem inversa. Com a soma obtida, repete-se o procedimento até a obtenção de um número palíndromo. Veja o exemplo. Ela pegou o número 68, somou com 86, deu 154. Não é o número palíndromo porque não é o mesmo lido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Pegou o 154, somou com o número na ordem inversa, deu 605, continua sem ser. Pegou o 605, somou com 506, aí deu 1111. Aí sim, deu um palíndromo. Então, considere agora que ela escolhe o número 274 e siga os mesmos procedimentos. Depois de quantos passos será obtido o número palíndromo? Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o número 274, ok? É o primeiro passo. E vou adicionar com esse mesmo número escrito na ordem inversa, 472. Ok? Então, nós vamos obter 746. 746 não é um número palíndromo. Então, vamos pegar os 746 e vamos adicionar a 647. Bom, fazendo o cálculo, nós vamos obter 1393, que continua sem ser um número palíndromo. Vamos fazer novamente o procedimento. Terceiro passo: 1393 adicionado com 3931. Isso aqui nós vamos obter 5324. Bom, continua sem ser. Vamos para o quarto passo. Então, vou pegar os 5324 e vou adicionar com 4230. Vou apagar aqui. 4235. Opa! Aí nós vamos obter o número 9559. Bom, observe que se eu ler esse número da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou então da direita para a esquerda, eu vou obter o mesmo número. Então, esse número é um número palíndromo. Portanto, nós tivemos 1, 2, 3, 4 passos. Alternativa correta, alternativa D. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: uma fita de vídeo foi programada para gravar 8 horas. Quanto tempo já se gravou se o que resta para terminar a fita é 1/3 do que já passou? Então, ele falou que o que resta corresponde a 1/3 do que já passou. Ora, se o que resta corresponde a 1/3 do que passou, então o que passou corresponde ao triplo do que resta. Então, a gente vai fazer essa questão montando aqui uma estrutura, né? A estruturazinha de soma. Bom, eu tenho o seguinte: o tempo total de gravação é 8 horas. E eu vou ter o tempo que passou e o tempo que resta passar. Ok? Passou e o que resta. Novamente, ele disse que o que resta corresponde a 1/3 do que passou. Logicamente, o que passou vai corresponder ao triplo.
Então, se eu colocar aqui um quadradinho no que resta, então o que passou será 3 quadradinhos. Ok? Aí, montando a estrutura normalmente. Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos agora calcular o valor de cada quadradinho. Então, vou pegar 8 horas e vou dividir por 4. Nós temos 4 quadradinhos. Isso aqui vai dar 2 horas. Então, vou substituir aqui o 2, colocar o 2 aqui, e aí eu vou verificar que o tempo que já se gravou é igual a 3 vezes 2, 6 horas. Portanto, nós temos 6 horas de gravação, alternativa correta, alternativa B. Vamos agora para a terceira questão. Nessa adição, letras iguais indicam algarismos iguais e letras diferentes indicam algarismos diferentes. Qual o valor de C mais M menos S? Legal, questãozinha, vamos dar uma conferida como é que a gente vai resolver. Pessoal, eu tenho aqui na casa das unidades, eu tenho o seguinte, eu tenho S, o algarismo S, adicionado com o algarismo 5, vai ter que dar um número que termina no algarismo 1. Logicamente, esse número só pode ser o 11. Né? Então, o número que somado com 5 termina em 11 é justamente o 6. Então, já posso dizer que o meu algarismo S é igual a 6. Ok? Então, vamos apagar aqui. Então, eu já sei que o algarismo S é igual a 6. Legal. Então, vamos refazer essa continha. Ó, 6 mais 5 dá 11. Coloca 1 e sobe 1. Perfeito. Agora eu vou somar o algarismo M com o algarismo M para dar um número adicionado com 1 e vai dar um número terminado em 5, ou o próprio 5. Né? Então, pode ser, então, se tem que terminar em 5, subtraindo do 1 que subiu lá em cima, vai ter que terminar em 4. Então, pode ser 2 mais 2 ou 7 mais 7, que 7 mais 7 dá 14. Vamos testar o 2 mais 2. Bom, se o M for igual a 2, nós vamos ter aqui o seguinte, ó. 1 mais 2 dá igual a 5. Confere. Então, o M pode ser 2. Então, vamos colocar aqui M igual a 2. Sendo o M igual a 2, né, vamos descobrir qual será o valor do C. Vamos lá. 1 mais 2 dá 5. Não sobe nada. Então, qual é o número que somado com ele mesmo dá 14? 7. Então, o nosso C é igual a 7. Vamos só refazer aqui o nosso cálculo, com os algarismos sendo substituídos. Vamos lá, vamos substituir. Vamos escrever novamente a adição com os algarismos sendo substituídos. Então, nós temos 7, que é o C, mais o M, que é o 2, mais o S, que é o 6. E vamos adicionar com 7 mais 2 mais 5. Isso aqui tem que ser 1, 4, 5, 1. Vamos conferir e ver se dá certo. Ora, vamos lá. 6 mais 5, 11. Vai 1. 1 e 2, 3 mais 2, 5. 7, 7, 14. Ok. Então, a adição agora está correta. Só que a questão não quer saber só os algarismos. Ela quer um pouco mais. Ela quer saber o valor de C mais M menos S. Então, se eu substituir os valores, nós vamos ter C mais M, vai ser 7 mais 2, menos o valor de S, que é igual a 6. 7 mais 2 é igual a 9, e 9 menos 6 é igual a 3. Então, a resposta da nossa questão, letra C. Vamos passar agora para a questão de número 4. Na aula de matemática, o professor Robson dividiu a turma em grupos de 4 alunos cada. Em seguida, entregou uma folha com um desenho para cada aluno. Para o grupo de Caio, Mariana, Levi e Eduarda, foram distribuídos os seguintes desenhos. Aí os desenhos, a gente visualiza aí os desenhos na tela. Então, o Caio ficou com esse, a Mariana, o Levi e a Eduarda. Vamos lá. Para isso, o professor pediu aos alunos de cada grupo que verificassem quais deles haviam recebido um desenho cuja parte sombreada representasse o equivalente a 1/4 do desenho. Ok? Então, tem que ser 1/4 do desenho. Nós vamos verificar qual foi
os alunos que ficaram com um quarto do desenho, né? Que a parte sombreada corresponde a um quarto. Então, vamos começar aqui pelo Caio. Ora, pessoal, o Caio, ele pegou uma figura dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e pintada apenas uma. Então, o Caio, a parte sombreada da figura dele, corresponde a 1/7. Já a Mariana pegou uma figura dividida em 1, 2, 3, 4 partes e pintada uma. Então, a Mariana ficou com um quarto. O Levi pegou uma figura, tá, dividida em 12 partes e pintada 3. Observe que nós temos uma fração que pode ser reduzida, e vamos fazer isso. 3/12 é a mesma coisa se eu simplificar por 3, numerador e denominador, 1/4. E para terminar, a Eduarda, que pegou uma figura dividida em 6 partes e pintada 2, né? 2 estavam sombreadas, que é a mesma coisa que 1/3. A questão quer saber, né, quais dos garotos ficaram com os desenhos cuja parte sombreada representava 1/4. Ora, então observa que quem ficou com o quarto foi a Mariana e o Levi. Então, a alternativa correta da nossa questão, letra B. Passando adiante, questão de número 5. Letícia e Maria Clara participaram da feira de matemática da escola. Letícia construiu um prisma hexagonal e Maria Clara uma pirâmide de base triangular. Então, o tio vai desenhar aqui para vocês, para a gente visualizar direitinho. Bom, a Letícia construiu um prisma hexagonal. O que é um prisma? Um prisma é um sólido geométrico, tá, cujas faces laterais são retângulos, né? Então, vamos tentar desenhar aqui esse prisma para a gente visualizar. Olha aí, ó, como é que é o prisma. Então, tá aqui um prisma, tá? É um prisma hexagonal. Por que é um prisma hexagonal? Porque ele é formado de 6 faces laterais retangulares. Ok? Hexagonal também, a base, que são a base superior e a base inferior, são hexágonos. Observa bem aqui que nós temos, tanto na base superior como na inferior, hexágono. Então pronto, essa aí foi a figura feita pela Letícia. Já a Maria Clara construiu uma pirâmide de base triangular. Então, o que é pirâmide? Pirâmide é a figura geométrica sólida que tem como faces laterais triângulos. Então, vamos dar uma olhada aqui como foi que ela desenhou. Então, ela desenhou isso aqui. Uma pirâmide de base triangular. Eu posso ter uma pirâmide de base quadrangular, né? E qualquer outra figura, pentágono, hexágono e tudo mais. Aí, vamos lá. Para cobrir o prisma hexagonal, Letícia gastou 1/3 de folha de papel crepom para cada face lateral e 1/2 de papel crepom para a base, para cada base. Então, vamos lá. Moçada, a Letícia gastou 1/3 de folha de papel para cada face. Ora, o hexágono ele tem 6 faces laterais, então vamos multiplicar por 6. Então, 1/3 de 6, ela gastou 2 folhas. Já nas bases, ela gastou meia folha. Então, meia folha são 2 bases, a de cima e a de baixo. Então, vai dar igual a 1 folha. Então, ela gastou, na realidade, 3 folhas de papel. Tá bom? Então, vamos dar uma conferida aqui, ó. Ela gastou 2 nas faces laterais e 1 nas bases. Então, vai dar 3 folhas. E a questão falou que ela gastou R$1 por cada folha de papel. Então, 3 vezes 1. Então, ela gastou R$3. Ok? Então, aqui foi o valor que ela gastou, R$3. Vamos dar uma conferida aqui na outra, na moça lá, vamos pegar aqui a borrachinha. Deixa eu ver aqui. Pronto, isso aqui foi a que a Letícia gastou. Ela gastou R$3, tá? Vamos agora para a
para a Maria Clara, né? A Maria Clara, ela gastou 50 centímetros de fita adesiva para cobrir cada uma das arestas de uma pirâmide de base triangular. Então observa, pessoal, que a pirâmide ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, se a Maria Clara gastou 50 centímetros para cada uma das 6, então ela gastou 6 vezes 50 centímetros, ela gastou um total de 300 centímetros. Ora, mas a questão falou que a cada 100 centímetros ela pagava 1,50. Então, se ela gastou 300 centímetros, 300 vezes 1,50, aliás, 300 dividido por 100, porque a cada 100 ela paga 1,50, então ela ficou 3 vezes 1,50, então ela gastou na realidade R$ 4,50. Ok? Isso aqui foi o que ela gastou. Aí vamos analisar agora as alternativas. A primeira, Maria Clara pagou o dobro da quantia de Letícia? Não. A Maria Clara pagou 4,50, a Letícia 3, tá? Analisando as alternativas, a gente vai perceber que a alternativa correta é a letra E. O custo de Maria Clara excedeu de Letícia em R$ 1,50. De fato, a Maria Clara pagou 4,50 e a Letícia R$ 3,00. Então, realmente, R$ 1,50 a mais. Então, essa aí foi a resolução da questão de número 5. Márcia Rocha, admiradora desses curiosos números, fez o seguinte procedimento. Escolheu um número qualquer, soma com o número na ordem inversa. Com a soma obtida, repete-se o procedimento até a obtenção de um número palíndromo. Veja o exemplo. Ela pegou o número 68, somou com 86, deu 154. Não é o número palíndromo porque não é o mesmo lido da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. Pegou o 154, somou com o número na ordem inversa, deu 605, continua sem ser. Pegou o 605, somou com 506, aí deu 1111. Aí sim, deu um palíndromo. Então, considere agora que ela escolhe o número 274 e siga os mesmos procedimentos. Depois de quantos passos será obtido o número palíndromo? Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui o número 274, ok? É o primeiro passo. E vou adicionar com esse mesmo número escrito na ordem inversa, 472. Ok? Então, nós vamos obter 746. 746 não é um número palíndromo. Então, vamos pegar os 746 e vamos adicionar a 647. Bom, fazendo o cálculo, nós vamos obter 1.393, que continua sem ser um número palíndromo. Vamos fazer novamente o procedimento. Terceiro passo, 1.393, adicionado com 3.931, isso aqui, nós vamos obter 5.324. Bom, continua sem ser. Vamos para o quarto passo. Então, vou pegar os 5.324 e vou adicionar com 4.230. Vou apagar aqui. 4.235. Opa! Aí nós vamos obter o número 9.559. Bom, observe que se eu ler esse número da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, ou então da direita para a esquerda, eu vou obter o mesmo número. Então, esse número é um número palíndromo. Portanto, nós tivemos 1, 2, 3, 4 passos. Alternativa correta, alternativa D. Vamos agora para a segunda questão. A segunda questão diz o seguinte: uma fita de vídeo foi programada para gravar 8 horas. Quanto tempo já se gravou se o que resta para terminar a fita é 1/3 do que já passou?
Então ele falou que o que resta corresponde a 1/3 do que já passou. Ora, se o que resta corresponde a 1/3 do que passou, então o que passou corresponde ao triplo do que resta. Então a gente vai fazer essa questão montando aqui uma estrutura, né? A estruturazinha de soma. Bom, eu tenho o seguinte, o tempo total de gravação é 8 horas. E eu vou ter o tempo que passou e o tempo que resta passar. Ok? Passou e o que resta. Novamente, ele disse que o que resta corresponde a 1/3 do que passou. Logicamente, o que passou vai corresponder ao triplo. Então, se eu colocar aqui um quadradinho no que resta, então o que passou será 3 quadradinhos. Ok? Aí, montando a estrutura normalmente. Vamos lá, vamos fazer aqui, vamos agora calcular o valor de cada quadradinho. Então, vou pegar, eu tenho o seguinte, eu tenho S, o algarismo S, adicionado com o algarismo 5, vai ter que dar um número que termina no algarismo 1. Logicamente, esse número só pode ser o 11. Né? Então, o número que somado com 5 termina em 11 é justamente o 6. Então, já posso dizer que o meu algarismo S é igual a 6. Ok? Então, vamos apagar aqui. Então, eu já sei que o algarismo S é igual a 6. Legal. Então, vamos refazer essa continha. Ó, 6 mais 5 dá 11. Coloca 1 e sobe 1. Perfeito. Agora eu vou somar o algarismo M com o algarismo M para dar um número adicionado com 1 e vai dar um número terminado em 5, ou o próprio 5. Né? Então, pode ser, então, se tem que terminar em 5, subtraindo do 1, que subiu lá em cima, vai ter que terminar em 4. Então, pode ser 2 mais 2 ou 7 mais 7, que 7 mais 7 dá 14. Vamos testar o 2 mais 2. Bom, se o M for igual a 2, nós vamos ter aqui o seguinte, ó, 1 mais 2 dá igual a 5. Confere. Então, o M pode ser 2. Então, vamos colocar aqui M igual a 2. Sendo o M igual a 2, né, vamos descobrir qual será o valor do C. Vamos lá. 1 mais 2 dá 5. Não sobe nada. Então, qual é o número que somado com ele mesmo dá 14? 7. Então, o nosso C é igual a 7. Vamos só refazer aqui o nosso cálculo, com os algarismos sendo substituídos. Vamos lá, vamos substituir. Vamos escrever novamente a adição com os algarismos sendo substituídos. Então, nós temos 7, que é o C, mais o M, que é o 2, mais o S, que é o 6. E vamos adicionar com 7 mais 2 mais 5. Isso aqui tem que ser 1, 4, 5, 1. Vamos conferir e ver se dá certo. Ora, vamos lá. 6 mais 5, 11. Vai 1. 1 e 2, 3 mais 2, 5. 7, 7, 14. Ok. Então, a adição agora está correta. Só que a questão não quer saber só os algarismos. Ela quer um pouco mais. Ela quer saber o valor de C mais M, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e pintada apenas uma. Então, o Caio, a parte sombreada da figura dele, corresponde a 1/7. Já a Mariana pegou uma figura dividida em 1, 2, 3, 4 partes e pintada uma. Então, a Mariana ficou com 1/4. O Levi pegou uma figura, tá, dividida em 12 partes e pintada 3. Observe que nós temos uma fração que pode ser reduzida e vamos fazer isso. 3 dozeavos é a mesma coisa se eu simplificar por 3, numerador e denominador, 1/4. E para terminar, a Eduarda, que pegou uma figura dividida em 6 partes e pintada 2, né? 2 estavam sombreadas, que é a mesma coisa que 1/3. A questão quer saber, né, quais dos garotos ficaram com os desenhos cuja parte sombreada representava 1/4. Ora, então observa
que quem ficou com o quarto foi a Mariana e o Levi. Então, a alternativa correta da nossa questão, letra B. Passando adiante, questão de número 5. Letícia e Maria Clara participaram da feira de matemática da escola. Letícia construiu um prisma hexagonal e Maria Clara uma pirâmide de base triangular. Então, o tio vai desenhar aqui para vocês, para a gente visualizar direitinho. Bom, a Letícia construiu um prisma hexagonal. O que é um prisma? Um prisma é um sólido geométrico, tá? Cujas faces laterais são retângulos, né? Então vamos tentar desenhar aqui esse prisma para a gente visualizar. Olha aí, ó, como é que é o prisma. Então tá aqui um prisma, tá? É um prisma hexagonal. Por que é um prisma hexagonal? Porque ele é formado de 6 faces laterais retangulares. Ok? Hexagonal também, a base, que são a base superior e a base inferior, são hexágonos. Observa bem aqui que nós temos, tanto na base superior como na inferior, hexágono. Então pronto, essa aí foi a figura feita pela Letícia. Já a Maria Clara construiu uma pirâmide de base triangular. Então, o que é pirâmide? Pirâmide é a figura geométrica sólida que tem como faces laterais triângulos. Então, vamos dar uma olhada aqui como foi que ela desenhou. Então, ela desenhou isso aqui. Uma pirâmide de base triangular. Eu posso ter uma pirâmide de base quadrangular, né? E qualquer outra figura, pentágono, hexágono e tudo mais. Aí vamos lá, para cobrir o prisma hexagonal, Letícia gastou 1/3 de folha de papel crepom para cada face lateral e 1/2 de papel crepom para a base, para cada base. Então vamos lá. Moçada, a Letícia gastou 1/3 de folha de papel para cada face. Ora, o hexágono ele tem 6 faces laterais, então vamos multiplicar por 6. Então, 1/3 de 6, ela gastou 2 folhas. Já nas bases, ela gastou meia folha. Então, meia folha são 2 bases, a de cima e a de baixo. Então, vai dar igual a 1 folha. Então, ela gastou, na realidade, 3 folhas de papel. Tá bom? Então, vamos dar uma conferida aqui, ó. Ela gastou 2 nas faces laterais e 1 nas bases. Então, vai dar 3 folhas. E a questão falou que ela gastou R$1 por cada folha de papel. Então, 3 vezes 1. Então, ela gastou R$3. Ok? Então, aqui foi o valor que ela gastou, R$3. Vamos dar uma conferida aqui na outra, na moça lá, vamos pegar aqui a borrachinha. Deixa eu ver aqui. Pronto, isso aqui foi a que a Letícia gastou. Ela gastou R$3, tá? Vamos agora para a Maria Clara, né? A Maria Clara, ela gastou 50 centímetros de fita adesiva para cobrir cada uma das arestas de uma pirâmide de base triangular. Então, observa, pessoal, que a pirâmide ela vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Então, se a Maria Clara gastou 50 centímetros para cada uma das 6, então ela gastou 6 vezes 50 centímetros, ela gastou um total de 300 centímetros. Ora, mas a questão falou que a cada 100 centímetros ela pagava 1,50. Então, se ela gastou 300 centímetros, 300 vezes 1,50, aliás, 300 dividido por 100, porque a cada 100 ela paga 1,50, então ela ficou 3 vezes 1,50, então ela gastou, na realidade, R$4,50. Ok? Isso aqui foi o que ela gastou. Aí vamos analisar agora as alternativas. A primeira, Maria Clara pagou o dobro da quantia de Letícia? Não. A Maria Clara pagou R$4,50, a Letícia 3, tá? Analisando as alternativas, a gente vai perceber que a alternativa correta é a letra E. O custo de Maria Clara excedeu de Letícia em R$1,50. De fato, a Maria Clara pagou R$4,50
e a Letícia R$3. Então, realmente, R$1,50 a mais. Então, essa aí foi a resolução da questão de número 5. Vamos lá, galera. Questão de número 6. A questão está querendo saber qual o menor número que se deve somar a 2012 para se obter um múltiplo de 24. Bem fácil. O que nós vamos fazer? Nós vamos dividir o 2012 pelo número 24, para saber primeiro se ele é divisível, tá? Bom, na hora que a gente dividir, a gente vai obter o quociente igual a 83. 83 vezes 24 dá 1992 e vai sobrar 20. Então, o resto dessa divisão é igual a 20. Bom, então esse número 2012 ele não é divisível por 24, porque está sobrando 20, né? Está faltando 20, né? Tá sobrando. Então, o que a gente vai fazer? Qual o menor número que se deve somar a 2012 para ele ficar divisível por 24. Bom, é só verificar quanto é que está faltando de 20 para 24. Então, de 20 para 24, está faltando 4. Essa é a nossa resposta. A alternativa correta, a alternativa B. Ok? Alternativa B. Questão 7. Questão 7 é o seguinte. Neste século, há uma maior preocupação com o destino que é dado aos diferentes tipos de lixo orgânico e inorgânico. Uma parcela considerável do lixo inorgânico descartado pode ser reaproveitada, seja pela reutilização ou por meio da reciclagem. Então, o reaproveitamento pode ser pela reutilização ou por meio da reciclagem. Por isso, no município da Reciclolândia, iniciou-se o programa de coleta seletiva nas residências, tendo registrado no primeiro ano os seguintes dados referentes às embalagens de refrigerante. Então está aí o dado, né? A tabela está apresentando aqui os dados para a gente. Aí ele pergunta, com base na tabela acima, pode-se admitir que... Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer primeiro alguns cálculos, depois nós vamos analisar item por item qual é a resposta correta. Pessoal, na tabela ele diz que para o alumínio, para as latinhas de alumínio, né, de 100 mil latinhas coletadas, foram recicladas 90%, 90 centésimos, ok? E 4 centésimos foram reutilizadas. Então, reciclamos ou reutilizamos. Então, da garrafa PET, foram coletadas 75 mil, 70 centésimos, 70% foi reciclada e 28 foi reutilizada. Então, observe aqui, vamos fazer esses cálculos pequenininhos. Bom, primeiro, pessoal, vamos calcular aqui 90% de 100 mil. Como é que a gente faz esse cálculo? Bom, 90%, 90 centésimos de 100 mil. Ora, pessoal, se a gente for calcular, isso aqui a gente pode cancelar esses dois zerinhos com esses dois zerinhos do 100, e a gente vai obter 90 vezes 1000, que é igual a 90 mil. Ok? Então, a gente vai, para determinar cada um desses números, a gente vai fazer justamente esse cálculo que o tio fez. Então, 90%, 90 sobre 100, de 100 mil, igual a 90 mil. Então, o tio já adiantou aqui os cálculos, então observe. Esse valor aqui, 90 mil. Procedendo da mesma forma, calculando 4 centésimos de 100 mil, nós vamos encontrar 4 mil. Ok? Embaixo, calculando 70% de 75 mil, nós vamos encontrar 52.500. Pronto. Então, 28 centésimos dá 21 mil. Ok. Beleza, então vamos ver aqui uma coisa. Pessoal, esse material aí foi o que foi reaproveitado. Então vamos ver o que é que não foi reaproveitado. Vamos dar uma conferida aqui. O que é que não foi reaproveitado desses materiais, né? Vamos conferir aqui. Ora, pessoal, nós temos o seguinte. Nós temos que latas de alumínio, 100 mil coletadas,
90.000 foram recicladas e 4.000 foram reutilizadas. Portanto, das latas de alumínio, vou botar aqui LA, 6.000 não foram reaproveitadas. Confere, né? 90 mais 4.000 dá 94.000. Para completar os 100.000, faltam 6.000 que não foram reaproveitadas. Já as garrafas PET, nós vamos ter 52.500 mais 21.000 dá 73.500. Para completar os 75.000, faltam então 1.500. Então 1.500 não foi reaproveitado. Então, analisando os itens, observa, entre as embalagens não reaproveitadas, há tantas de alumínio quantas de PET? Falso, porque de alumínio são 6.000 e garrafas PET são 1.500. Já o item E, se eu analisar o item E, que fala sobre essa quantidade de não reaproveitadas também, ó, observa, a quantidade de latas de alumínio não reaproveitadas corresponde ao quádruplo da quantia de garrafas PET não reaproveitadas. Realmente, observe que a quantidade de latinhas é 6.000, enquanto que de garrafa PET é 1.500. Então, justamente, são 4 vezes. Então, a alternativa correta é a letra E. Ok? Essa aí foi a questão de número 7. Vamos agora para a questão de número 8. Diógenes, querendo construir uma casa, contratou 6 trabalhadores, dos quais 3 eram mestres e 3 eram serventes. Diógenes pagará R$270 por dia para dividirem entre si da seguinte forma: os mestres receberão cada um a mesma quantia e os serventes receberão cada um a metade do que o mestre vai receber. Quantos reais cada servente vai receber por dia de trabalho? Vai ser pago R$270 para 6 pessoas. Ok? Bom, sendo que 3 delas são mestres e outras 3 são serventes. E ele disse que cada servente vai receber a metade do que o mestre vai receber. Isso quer dizer que o mestre vai receber o dobro do servente. Isso quer dizer que se o servente recebe uma certa quantidade, o mestre recebe o dobro dessa quantidade. E a gente vai fazer uma estrutura bem simples, né? Nós vamos pegar 270 e dividir por quantidade de quadradinhos que nós temos. Quantidade de quadradinhos que nós temos aqui. Vamos lá, quantas são? Não, vamos ter 2, 4, 6, 7, 8, 9. Então nós teremos 270 dividido por 9. 270 dividido por 9 dá igual a 30. Então, cada quadradinho desse vale 30. Como a questão quer saber quantos reais cada servente vai receber, a resposta é letra B. Ok? Bom, questão 9. A figura indica um quadrado de 3 linhas e 3 colunas contendo 3 símbolos diferentes. Sabe-se que cada símbolo representa um número. A soma dos números correspondentes à primeira linha é 16. Então, essa primeira linha aqui, né, pessoal? Ela tem soma igual a 16. Ok? Então, aqui, ó, dá 16. A soma dos números correspondentes à terceira coluna dá 18. Então, aqui, se eu somar, vai dar 18. E a soma de todos os números correspondentes, números do quadrado é igual a 39. Nessas condições, o valor numérico do símbolozinho é. Pessoal, bem facinho a questão. Observa que na primeira linha, nós vamos ter que ter 2 losangos mais 1 círculo, dando igual a 16. Já na terceira coluna, nós temos 3 círculos, dando igual a 18. E no tabuleiro todo, nós temos 3 losangos, mais 3 círculos e mais 3 pentágonos. Ok? E isso tudo vale 39. Perfeito. Então, ele quer saber quanto é que vale um pentágono. Olha, pessoal, se 3 losangos mais 3 círculos mais 3 pentágonos é igual a 39, isso quer dizer que 1 losango mais 1 círculo mais 1 pentágono tem que ser igual a 39 dividido por 3, que é igual a 13. Bom, já sei isso aí. Então, eu vou descobrir o seguinte. Eu vou descobrir quanto é que vale, tá? Vou descobrir aqui quanto é que vale cada uma dessas figurinhas para conseguir descobrir o valor do pentágono. Então, vamos lá.
Bom, aqui, pessoal, eu tenho o seguinte, ó, eu já tenho bem facilmente que cada círculo, ora, se 3 círculos somam 18, então um círculo tem que ser igual a 6. Show, tio, legal. Agora, aqui eu tenho 2 losangos mais um círculo igual a 16. Ora, se o círculo vale 6, então 2 losangos tem que ser 10. Isso quer dizer que cada losango tem que ser igual a 5. Ah, então fica fácil, porque eu já sei o valor do losango, que é 5, já sei o valor do círculo, que é 6, basta eu encontrar agora o valor do pentágono, que somando todos eles tem que dar 13. 5 mais 6 dá 11, isso quer dizer que o losango tem que ser igual a 2. Então a alternativa correta, alternativa A. Ok? Beleza? Vamos lá. Questão 10. O professor Mário cortou peças de cartolina de várias formas, como mostra a figura seguinte, para construir modelos do poliedro na aula de geometria. Usando 5 peças de... Então, ele usou 5 peças de... Ok? Então, ele usou aqui 5 dessas peças e usou 2 peças G. Então, ele usou 2 dessas peças. Ok? Então, qual foi a figura que ele pôde construir? Pessoal, é legal essa questão. Observa. Fazendo um sólido a partir dessas figuras que ele pegou. Ele disse que ele pegou 2 pentágonos, né, que são as figuras ali G. Então ele pegou 2 pentágonos e pegou 6 retângulos, que são as figuras D. Então observe aqui, pessoal, que se eu colocar um retângulo em cada lateralzinha dessa, eu vou ter uma figura, né, que a gente conhece, é um sólido geométrico. Esse sólido é o quê? É um prisma pentagonal. Prisma porque as laterais do sólido são figuras, são retângulos, tá? E pentágonos por quê? Porque tem 5 faces laterais. Então a alternativa correta, a alternativa é. Então vamos lá, nós temos aqui 4 posições, né? Primeiro coletor, segundo, terceiro e quarto coletor. Então, galerinha, na primeira posição eu posso colocar qualquer um desses coletores, ou de vidro, ou de plástico, ou de papel, ou de metal. Então, se eu tenho 4 possibilidades, então nessa primeira posição eu tenho aqui 4 opções, 4 possibilidades. Bom, se eu já coloquei um coletor aqui, na próxima posição eu só tenho 3 possibilidades. Então aqui só posso colocar 3, só tenho 3 opções para colocar nessa posição. Já coloquei 2, então faltam mais 2. Então nesta posição eu posso colocar 2, né? Tenho 2 opções para colocar. E aí vai sobrar só uma para essa última posição. A gente vai aplicar aqui o processo multiplicativo. Nós vamos agora multiplicar as possibilidades. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então nós temos 24 possibilidades. A alternativa correta, a alternativa é. Vamos agora para a questão de número 12. O professor Djalma construiu uma sequência de hexágonos regulares utilizando palitos conforme a figura abaixo. Se os palitos forem retirados de uma caixa de 190 palitos e ele usou a maior quantidade possível destes palitos, né, para construir os hexágonos, quantos palitos restaram na caixa? Então vamos lá. Só observa aqui que ele fez um primeiro hexágono colocando um palito e depois mais 5 palitos para completar. 1, 2, 3, 4, 5. O próximo hexágono eu vou precisar só de mais 5 palitos. O outro hexágono, 1, 2, 3, 4, 5 palitos. Então, com exceção do primeiro, que eu precisei de 6, os demais hexágonos eu só vou precisar de 5. Então, pessoal, para formar todos os hexágonos, né, a quantidade de palitos que eu vou precisar, quantidade de palitos, vai ser, bom, eu vou usar o primeiro palito,
e mais um múltiplo de 5, né? Um múltiplo de 5, dependendo da quantidade de hexágonos que eu vou utilizar. Então vamos colocar, vai ser 5 vezes a quantidade de hexágonos. Mas ele falou que esses palitos foram retirados de uma caixa com 190 palitos. Então, número de palitos 190 tem que ser igual a 1 mais 5 vezes a quantidade de hexágonos. Então, para descobrir quantos palitos vão restar, nós vamos fazer o seguinte. Bom, 190 tem que ser igual a 1 mais 5 vezes a quantidade de hexágonos. Isso quer dizer que a quantidade, 5 vezes a quantidade de hexágonos, vai ter que ser igual a 190 menos 1, que é 189. Basta agora eu dividir 189 por 5 e a gente vai verificar quantos palitos vão sobrar. Bom, 189 por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Vai sobrar 3. Baixou 9. 39 dividido por 5 vai dar 7. 7 vezes 5 dá 35. 35 para 39 vai sobrar 4. Então vão sobrar 4 palitos. É a nossa opção, letra D. Ok? Vamos agora para a questão de número 13. A questão 13, questão bem simples. Vamos ver como é que é a questão 13. Diz o seguinte: em 1989, o Museu Louvre ganhou uma bela pirâmide de base quadrada revestida de placas de vidro. Uma das faces laterais da pirâmide, onde fica a entrada, possui 160 placas de vidro e as demais 171 placas, cada uma. Quantas placas de vidro compõem as faces laterais dessa pirâmide? Ora, pessoal, essa pirâmide é uma pirâmide quadrangular, né? Eu tenho aqui um quadrado na base dela, certo? E aí eu tenho aqui uma pirâmide quadrangular. Então eu tenho 4 faces. A primeira face é a face onde fica a entrada do museu, né? Vamos supor que seja essa aqui, tá? Então nessa face aqui foram utilizadas 160 placas. Nas outras faces laterais, no caso 3, foram utilizadas em cada uma delas 171. Então basta a gente multiplicar, né, 160 vezes 1 dá 160, 3 vezes 171, 3 vezes 7, 21, vão 2, 513, e adicionar a quantidade. Total, 3, 7, 6. Então foram utilizadas 673 placas de vidro. Alternativa correta, alternativa C. A questão 14 diz o seguinte: para a iluminação do estacionamento do novo estádio Castelão, um projetista resolveu instalar postes de luz compostos de sólido geométrico conforme a figura abaixo. Os sólidos 1, 2 e 3 indicados na figura são respectivamente. Questão simples, né? Então os sólidos 1, 2, 3 são esses aqui, ó. 1, 2 e 3, ok? Então se você perceber facilmente aqui, desde o 4º ano que a gente vê isso aqui, né? O sólido 1 é justamente um paralelepípedo retângulo. Aqui, ó, paralelepípedo retângulo. O sólido 2 é um cilindro. E o 3, lá em cima, é uma esfera. Então a alternativa correta da nossa questão, a sequência 1, 2 e 3, respectivamente, ou seja, em ordem, vai ser justamente o item D. Paralelepípedo retângulo, cilindro e esfera. Vamos agora para a questão de número 15. Um prêmio de motivação será dividido entre os coordenadores. Vamos ver quais são os coordenadores do cursinho, né? A Andréia, a professora Mônica, a professora Ozete e o professor André. Então, o prêmio vai ser dividido entre eles. A Andréia receberá 3/8 do total. Mônica receberá a metade da quantia recebida por Andréia. Ora, a metade é 1/2 de
3/8, a metade da quantidade que ela recebeu. A metade de 3/8 vai dar 3/16. A Osete receberá 1/3 da quantia que Mônica recebeu. Então, 1/3 de 3/16. Observa que a gente pode fazer um cancelamento do 3 com 3, e aí nós vamos chegar à fração 1/16. 1/16. Bom, o André, ele vai ficar com o quê? Com o que sobrar, né? O que sobrar, com o restante vai para o André. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar as frações que foram distribuídas para Andréia, para Mônica e para Osete. O que ficar faltando para o inteiro vai ser distribuído para o André, vai ser entregue para o André. Pessoal, a gente percebe aqui que a fração que a Mônica recebeu e que a Osete recebeu tem denominador 16. Já da Andréia não, tem denominador 8. Para facilitar o nosso cálculo, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode dizer que a fração 3/8, a gente pode escrever como sendo 6/16. Por quê, tio? Porque 3 vezes 2 dá 6 e 8 vezes 2 dá 16. Agora fica fácil, porque eu vou somar 6/16 com 3/16 com 1/16. Então, como os denominadores são iguais, basta eu somar os numeradores. 6 mais 3, 9, mais 1, 10. Então, se eu somar as frações correspondentes a que os 3 receberam, nós vamos obter 10/16. Ou então, simplificando, 5/8. Bom, mas aqui a questão quer saber é quanto o André ficou. Ora, pessoal, se as 3 receberam 5/8, para completar o inteiro, que é 8/8, então 8/8 menos 5/8, nós vamos obter como resposta a fração 3/8. Então essa aqui é a quantidade que o André recebeu. Alternativa correta, alternativa A. Vamos lá. Questão 16. Quando multiplicamos o maior número formado por 4 algarismos distintos? Ora, o maior número formado por 4 algarismos distintos. Algarismos distintos são algarismos diferentes. Então, o maior, tem que começar com 9. Como eu não posso colocar 9 de novo, então eu vou colocar 8. Em seguida eu coloco 7, depois eu coloco 6. Então, o maior número de 4 algarismos distintos é 9.876. Vou multiplicar esse número pelo número formado de 4 algarismos, pelo menor número formado por 4 algarismos. Aqui ele não fala que os algarismos têm que ser diferentes. Então, o menor número de 4 algarismos é o 1000. Ok? Bom, na hora que eu multiplico esses dois números, logicamente, eu estou multiplicando o número por uma potência de 10, basta eu acrescentar os zeros no final do número. Isto é, eu vou repetir o 9.876 e acrescentar a quantidade de zeros que tinha lá na potência. 0, 0, 0. Então, o número que eu vou obter vai ser 9.876.000. Mas ele quer saber se esse número é divisível por 7, por 11, por 9 ou por 100. Ora, ele com certeza é múltiplo de 100. Por quê? Porque ele vai terminar em 2 zeros, 2 ou mais zeros, né? Então, se ele termina em 2 ou mais zeros, ele é múltiplo de 100. A alternativa correta, a alternativa D. Questão 17. Fortaleza foi uma das cidades escolhidas para sediar a Copa do Mundo em 2014. Um dos operários da obra do Estádio Castelão, que trabalham em ritmo acelerado, foi preparar uma massa feita de cimento e água para formar uma parede, para reformar a parede. Utilizou sacos de cimento de 50 quilos para esse preparo. Da seguinte forma: primeira quantidade, 1/4, segunda quantidade. Bom, a questão fala aqui de 5 quantidades. Assim sendo, 4/5 da maior quantidade utilizada equivale a... Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Primeira coisa que nós temos que fazer é descobrir qual dessas frações representa a maior quantidade. Tá? Então, vamos fazer isso tirando aqui, fazendo a comparação de fração. Eu tenho aqui 1/4, que é a primeira fração, 3/8 a segunda, a próxima é 1/5, seguindo 2/7 e 4/15. Então, essas aí são as frações. Vou ter que descobrir primeiro qual delas é a maior, tá bom?
Bom, como é que nós vamos fazer esse cálculo? Esse cálculo da maior fração. Como é que a gente vai fazer esse cálculo da maior fração, né? Vamos tirar o MMC. Ou a gente tira o MMC dos denominadores, ou a gente tira o MMC dos numeradores. Então, vamos fazer dos denominadores que a gente já conhece. Vamos lá, vamos igualar os denominadores, tá? Se eu tirar o MMC entre 4, 8, 5, 7 e 15, nós vamos obter... Ó, o aluno do Antares, ele não vai tirar o MMC desses números todos, porque ele sabe que o 8 é múltiplo do 4 e o 15 é múltiplo do 5. Então, ele só vai tirar o MMC de 8, de 7 e de 15. Tirando esse MMC, nós vamos encontrar 840. Então, 840, 840, 840. Lembrando que a gente está fazendo o MMC para igualar todos os denominadores, né? Então, o que é que nós vamos fazer agora? Dividir 840 dividido por 4. 840 dividido por 4 dá 210. Então, bota aqui, 210. 840 dividido por 8 dá 105. 105 vezes 3 dá 315. 840 dividido por 5 dá 168. Vezes 1 também dá 168. 840 dividido por 7 dá 120. Vezes 2 nós teremos 240. E 840 dividido por 15 nós teremos 56. Vezes 4 dá 224. Bom, o que a questão quer saber? Ela quer saber, vamos relembrar, 4/5 da maior quantidade. E a maior quantidade, com certeza, é 315 840 avos, que corresponde a 3/8. Então, a questão quer que a gente determine 4/5 de 3/8, que é a maior quantidade, do saco de 50 kg. Ora, tio, aí dá pra gente fazer o seguinte, dá pra gente cancelar o 4 com o 8, vai dar 1 e vai dar 2. Dá para cancelar também o 50 com o 5, dá 1 embaixo e dá 10 em cima. E nós teremos 30 meios, ou melhor, 15 quilogramas. Então, o valor, né, a resposta é igual a 15 quilogramas, letra C. Vamos lá, questão de número 18. A prefeitura de uma cidade resolveu construir uma praça em formato retangular, cujas dimensões são 352 metros e 256 metros. A distância entre duas árvores consecutivas deverá ser a mesma e a maior possível. E terá uma árvore em cada esquina da praça. Qual o número de árvores que serão plantadas ao redor desta praça? Pessoal, então é o seguinte, a praça, tá, é uma praça retangular, e essa praça retangular ele tem 352 metros de comprimento por 256 metros de largura. O que é que eu vou fazer? Ao redor dessa árvore, eu vou colocar, ao redor da praça, eu vou colocar árvores, né? De forma que essas árvores fiquem numa igual distância, tá? A maior possível, tem que ser essa distância, e que fique uma árvore em cada canto da praça. Então, cada canto da praça tem que ter uma árvore. Então, eu vou colocar várias árvores ao redor dessa praça, igualmente espaçadas, tá? De forma que a distância entre elas seja a maior possível, tá bom? E que tenha uma árvore em cada canto. Então, o que é que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou descobrir é qual vai ser essa distância, porque ela tem que ser a mesma e a maior possível. Então, se ela tem que ser a mesma e a maior possível, eu vou procurar o máximo divisor comum entre essas medidas, 352 e 256. Bom, vamos fazer aqui rapidinho. Vamos ver quanto é que dá. Ora, o MMC entre eles vai dar, MDC, né? Bom, 352 dividido por 256 vai dar 1. E vai sobrar 96. Aí eu continuo. Passo 96 para cá e faço a divisão. 256 dividido por 96 vai dar 2. E vai sobrar 64. Passo 64 para cá, divido de novo, vai dar 1 e sobra 32. E 32, para finalizar, vai dar 2. Vai dar 2 e sobra 0. Bom, com isso a gente sabe agora que a distância entre essas árvores tem que ser
32 metros. Mas eu não quero saber isso, eu quero saber quantas árvores nós vamos colocar ao redor da praça. Beleza, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos calcular o perímetro dessa praça e dividir por 32, porque a cada 32 metros nós teremos uma árvore. Então basta eu pegar o perímetro 352 mais 256, somando aqui nós vamos ter 8, 10, vai 1, 608, só que eu vou ter duas vezes o comprimento e duas vezes a largura, né? 352 é aqui e aqui em cima, 256 é aqui e aqui do lado. Então vou multiplicar aqui por 2, nós vamos ter então, bom, 16 vai 1, nós vamos ter 1.216 metros. O que é que eu vou fazer para descobrir quantas árvores eu vou ter? Vou pegar esses 1.216 e dividir pelo espaço entre essas árvores, 32 metros. Com isso nós vamos chegar à conclusão de que nós vamos precisar de 38 árvores. Ok? Então 38 árvores vai ser a nossa resposta, a alternativa correta, a alternativa C. Vamos agora para a questão número 19. Uma fábrica de bicicletas, o sistema de identificação das bicicletas fabricadas é composto por 2 letras e 3 algarismos, respectivamente. Exemplo, CM11, né, 011. Sabe-se que não existem identificações com os algarismos 000 e que a primeira bicicleta fabricada teve identificação AA001. As demais foram identificadas em ordem alfanumérica crescente, com base nas informações, considerando que a bicicleta fabricada teve identificação BC301, podemos afirmar que o total de bicicletas fabricadas foi, a última bicicleta fabricada teve essa numeração, BC301. Então, quantas bicicletas foram fabricadas? Vamos lá. Questãozinha muito bacana. Vamos ver aqui. Ora, a primeira bicicleta que foi fabricada foi a bicicleta com a numeração AA001. Depois dela teve a AA002. E assim foi até completar o AA999. Depois da AA, nós teremos a AB. Então nós teremos a AB001, a B002 e assim sucessivamente até a AB999. Ok? E essa sequência aqui vai seguir até a AZ. Aí nós vamos ter AZ001, pronto, AZ002 e assim sucessivamente até a AZ, vamos ter aqui a Z, tá bom? A Z nós vamos ter a última dessa sequência que é a 999. Bom, nós concluímos aqui todas as placas de inicial A até a Z, tá? Bom, agora quando a gente terminou a A, nós vamos passar para qual? Para B. Então nós vamos ter a B A001, a B A002, assim sucessivamente até a numeração BA999. Ok? Bom, vamos ter também a numeração BB001. Vamos ter a BB002 e vamos ter a sequência completa até a BZ001.
Não, até a BB 9, 9, 9. Depois da BB, nós vamos ter justamente a que a questão está pedindo, que é a BC. BC. Não é assim? Ora, só que a BC ela só vai até a 301. Então nós vamos ter a BC 001. Nós vamos ter a BC 002 e vamos ter a última, que vai ser a BC BC 301. 301. Observe que ela não vai ser completa, ela vai ser só até a 301. Tio, como é que a gente vai calcular tudo isso aí, né? Então é uma mão de obra, mas vamos ver aqui. Pessoal, eu vou ter aqui, observem bem, eu vou ter a sequência de A a Z, eu tenho 26 letras, certo? Então eu vou ter 26 sequências do 1 ao 999. Eu vou ter mais duas sequências aqui que também estão completas, que é a BA e a BB. E eu vou ter uma sequência incompleta que vai começar na 001 e terminar na 301. Então o que é que eu vou fazer? Quantas sequências são completas? 28 sequências completas. E em cada uma delas eu vou ter do 1 ao 999. Do 1 ao 999. Do 1 até o 999. Então, eu tenho 28 vezes 999. Bom, quanto é que dá 28 vezes 999? 28 vezes 999 dá 27.972. 27.972. Bom, só que a última sequência ela foi do 1 ao 301. Então vou somar mais 301. Somando aqui, nós vamos obter um total de 3, 7, 2, 8, 28.273. Que a resposta correta é letra A. Então nós temos aí 28.273 placas. Vamos lá. Questão de número 20, a última questão do nosso simulado. Yasmin e Samuel são irmãos e gostam muito de matemática. O pai deles, professor Edvano, para incentivar o interesse dos filhos, toda sexta-feira pela manhã entrega um desafio matemático para eles. Aquele que resolve primeiro e corretamente o desafio escolhe um filme para assistirem todos juntos à noite. As crianças adoram essa brincadeira. Na última sexta-feira, o professor Edvando entregou o seguinte desafio. Observe a planificação do dado e diga o número de pontos representado nas faces E, D e I. É de, né? Sabendo que os pontos das faces opostas somam 7. Yasmin foi muito rápido e acertou a resposta antes mesmo de Samuel começar a pensar. Utilizando os valores de E, D e I encontrados por Yasmin, o professor Edvando propôs a Samuel que calculasse o valor da seguinte expressão: 7 vezes E, menos 4 vezes D, mais 3 vezes I. Considerando-se que Samuel calculou corretamente, o valor obtido foi. Legal. Pessoal, essa questão é o seguinte. Eu vou ter, isso aqui é uma planificação de um cubo, né? E um cubo eu tenho 6 faces. Aqui, ó. Ok? Então, um cubo, eu tenho essas 6 faces. Bom, vamos considerar essa primeira face aqui, onde tem o 4. Tem 4 pontinhos nela. Pronto. Ok? 4 pontinhos. Se eu virar essa face, virando essa face, em cima dela vai ficar o E. Ok? Do lado direito dela vai ficar o D. Tranquilo? Bom, vai ficar o D do lado direito. Do lado esquerdo vai ficar as duas bolinhas. Embaixo do 4 vai ficar uma bolinha. Ok? E atrás do 4 vai ficar a letra I. Atrás do 4.
Então eu quero saber quais são as letras, né? Qual o número essas letras representam. E a gente sabe que num dado, a soma das faces opostas é sempre 7. Vamos lá. Se aqui eu tenho 2, o D está oposto a ele, então, logicamente, o D tem que ser igual a 5. Se aqui na frente eu tenho 4 e o I está oposto a ele, isso quer dizer que o I tem que ser igual a 3. Porque 3 mais 4 dá 7. Se embaixo eu tenho um ponto e em cima eu tenho a letra E, e a letra E só pode ser igual a 6. Então nós temos aí os pontos D, I e E. Agora eu vou pegar esses 3 valores e vou colocar na expressão. Vamos calcular. 7 vezes E, o E vale 6, menos 4 vezes o D, que vale 5, mais 3 vezes o I, que também vale 3. Ora, 7 vezes 6 dá 42, menos 4 vezes 5 dá igual a 20, e 3 vezes 3 é igual a 9. Se eu adicionar tudo, nós vamos ter 42 menos 20 dá 22, e 22 mais 9 dá igual a 31. Pronto, galera. Essa foi a resolução do nosso simulado. A alternativa correta aqui é a letra B. Então, galerinha, acompanharam o simulado, a correção? Show de bola. Espero que vocês tenham saído bem, né? Então, acompanha a gente no próximo semestre vai ter o CMF na net, aulas pela internet também, com transmissão ao vivo. Fique ligado, tá bom? Então, até a próxima. Um beijão dos estudiosos. Tchau!